Esta matéria agora seria a matéria do terceiro dia, né? Terceira aula. Seria então a conquista da terra prometida. Então, nós falamos aí do percurso que Israel passou no deserto, o tabernáculo. Não vai dar para entrar em detalhes de toda a travessia dos 40 anos que estiveram no deserto. A saber que o motivo, nós falamos no início que a travessia do Egito até a Terra Prometida daria mais ou menos 15 dias, mas por causa da desobediência do povo, principalmente quando Moisés mandou que se espiasse a terra, vocês se lembram que ele mandou 12 espias, né? E 10 desses espias chegaram com um relatório negativo. 2 deles, por sua vez, chegaram com um relatório positivo. Foi Josué e o Caleb. E por causa dessa falta de fé dos 10, né, eles peregrinaram 40 anos no deserto. O Senhor se revoltou com eles, com esses descendentes desses 10 espias. É bom que se diga que eram um de cada tribo, né? Só que da tribo dos levitas não foi ninguém, tá? Os levitas tinham outra função. Então é comum fazer a pergunta: dos que saíram do Egito, quantos entraram na terra prometida? Josué e Caleb, né? A sua casa. Não, mas os levitas também entraram, tá? Os levitas não estão debaixo dessa maldição, porque os levitas não foram espiar. Senão, quem ia dar continuidade ao sacerdócio? E você vai perceber isso lá em Josué capítulo 14, versículo 1, que fala do Eleazar. O Eleazar é um dos filhos do Arão, que era sumo sacerdote na época lá, quando eles entraram na terra prometida. Uma curiosidade que é bom deixar aqui dito. A conquista da terra prometida. Então eles estavam acampados em Gilgal. Israel estava realmente preparado para viver em Canaã como a nação escolhida por Deus. Durante 40 anos, enquanto a geração incrédula morria no deserto, a circuncisão como sinal da aliança não tinha sido observada. Tá? Então, Deus então determinou que se fizesse a circuncisão, né? Desde Abraão. Moisés, quando começou a circuncidar o povo, sua própria esposa não entendeu o objetivo do Senhor. Porque outras nações praticavam também a circuncisão. É bom que se diga isso. Existiam outras religiões pagãs que faziam também a circuncisão. Só que o que o Senhor queria mostrar para eles, fazendo uma circuncisão, que o sinal que Deus deixava na nação é que seria uma descendência que passaria de pai para filho. Então as promessas, né, que passariam de pai seriam hereditárias, né? É uma herança que receberiam quando faz ali o sinal no órgão genital masculino. Então, mediante este rito, as novas gerações lembravam dolorosamente a aliança e a promessa de Deus feita para conduzi-los à terra que manava leite e mel. Tá? Então, esse mel aí, leite e mel, a terra que mana leite e mel, existem alguns entendimentos errados a respeito disso. Leite e mel. O mel não é mel da abelha. O mel aí é a tâmara, né? A doçura da tâmara. Não que não existisse mel lá naquela época, mas é que tinha mais tâmara do que favo de mel. Né? Então a entrada naquela terra foi também marcada pela observância da Páscoa e o maná. Quando eles entraram na terra prometida, o maná parou de cair. Interessante isso. Então o maná ficou durante o deserto lá, uns 40 anos.
E a partir dali, alguém vai falar, mas acabou o maná e agora? Agora eles vão comer do fruto da terra, né? Da gordura da terra. Olha a coisa bonita. Gordura da terra também pode significar os poços petrolíferos que eles ficavam na superfície, né? Eles afloravam. Tanto é que o próprio Noé ele betumou a arca, né? Com piche. Então, os poços de petróleo lá no Oriente, até hoje, os maiores produtores de petróleo do mundo são eles, né? Iraque, Irã, Arábia Saudita. Então, o que não falta lá é petróleo. Então, às vezes, a Bíblia fala de gordura da terra, fazendo referência ao óleo, né? Então, para eles era óleo, né? Não tinha ainda esse entendimento de fazer o refino. Então, Deus transmitiu a Josué, olha só, assim como Deus aparece para Moisés na sarça ardente, e o Senhor fala para ele, tira a sandália do pé, porque o lugar que você está é terra santa, né? O Senhor também aparece para Josué, foi uma teofania, está até na página, embaixo na página aí, na primeira página. Teofania é uma manifestação de Deus em forma visível ou captado pelos sentidos humanos. Na Bíblia, Deus apareceu algumas vezes, revelando a sua glória visivelmente e falando diretamente aos homens. Estas revelações normalmente eram temporárias e vinham com uma mensagem importante de Deus. Nós vamos falar nesse estudo também sobre o profetismo. Eu acho importante tocar nesse assunto. O profetismo de Israel. Algumas características. E na quarta aula, nós vamos falar sobre os reinados, o reino do norte e o reino do sul. Aí encerra o assunto. Bom, e essa apostila agora eu vou procurar falar também sobre o período interbíblico, dá uma visão mais ou menos rápida, né? Que é importante, faz parte da história de Israel também. Então vamos lá. Então, assim como Moisés teve uma teofania, lá em Josué capítulo 5, no versículos 13 ao 15, deixa eu ler aqui para vocês. Josué 5. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, versículo 13, né? E eis que se pôs em pé diante dele um homem. Moisés viu uma sarça ardente. Ele viu um homem que tinha na mão uma espada nua, fora da bainha. E chegou-se a Josué a ele. Josué se aproximou e disse: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, nem dos nossos, nem dos... A pergunta dele foi: você é dos nossos ou dos nossos? Ele disse: nenhum nem outro. Mas eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou. E disse: que diz meu senhor ao teu servo? Então disse o príncipe do Senhor a Josué: descalça o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. E Josué fez assim. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que esse ser que apareceu para Josué não era um anjo. Ponto. Por quê? Por que eu sei que não era anjo? Não era um anjo porque um anjo não aceita adoração. Vide Apocalipse, quando João diz lá: e quando vi, caí a seus pés como morto. E ele colocou sobre mim sua mão direita e disse: não tema. Ali foi Jesus, o próprio Jesus. Mas foi uma outra hora que ele se ajoelha diante do anjo. E o anjo fala: levanta, porque eu sou conservo teu. Então o anjo não aceita adoração. Anjo do Senhor, né? O anjo caído aceita. Busca a adoração, inclusive. Então, o anjo que apareceu para João lá em Apocalipse não aceitou adoração. Esse aqui aceitou adoração.
né? Nós acabamos de ler que ele se ajoelhou diante do anjo, o anjo não falou nada. Ainda prossegue dizendo, tira o sapato do seu pé, porque o lugar em que tu estás é terra santa. A mesma recomendação que o Senhor havia dado, havia entregue ao Moisés, né? Então ele teve uma teofania. E eu creio que esse ser príncipe dos exércitos do Senhor era Jesus pré-encarnado, sem problema nenhum de entender isso. De vez em quando Jesus faz algumas aparições no Antigo Testamento, né? Outro momento foi lá no livro dos Juízes, quando a mãe de Sansão estava no campo e aparece um anjo, começa a fazer sinais, e ela sai correndo, chama o marido, o Manoá, e o Manoá vê lá aquele anjo fazendo um monte de sinais e quer oferecer sacrifício para ele, e pergunta, qual que é o teu nome? E esse anjo, está escrito lá anjo, porque tem que tomar cuidado quando a Bíblia diz, e apareceu um anjo do Senhor e o anjo. Um é um qualquer. O é o Malach Yahvé, é o anjo do Senhor, o anjo de Jeová. Aí o anjo disse para o pai do Sansão, ele perguntou qual é o seu nome. Ele disse, por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? E a gente vai ver lá em Isaías, quando ele fala sobre o Messias, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, ou Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, maravilhoso é um dos sinônimos do nome do Senhor, Jeová, Jesus, Messias. Né? Então, aí logo em seguida, eu deixei escrito aqui em negrito, Josué abre o Rio Jordão, Moisés abre o Mar Vermelho. Interessante isso também, né? A gente percebe que dois ministérios diferentes. O ministério de Moisés é aquele ministério, vamos dizer assim, né? Mais encorpado, sinais, maravilhas no Egito. Era chamado o homem que Deus falava boca a boca, face a face. O homem mais manso da terra, né? Chamado pelo próprio Senhor. Um homem que abriu o Mar Vermelho, o grande Mar Vermelho. Olha só. Que ministério tremendo, né? Por outro lado, e fez o povo ali, andou com o povo 40 anos no deserto. Ele morre, o Senhor o oculta, e agora é a vez de Josué. O ministério de Josué não era um ministério como o do Moisés, né? Mas é um ministério. Não abriu nenhum mar, mas abriu o Rio Jordão na época da cheia. Ele abriu, né? Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Eu aprendo assim que não importa o tamanho do meu ministério. Não importa se Deus vai me usar para abrir mar, ou vai abrir rio, ou um córrego, ou nem rio, nem córrego. Não importa o que Deus vai fazer eu abrir. O que importa é que o Senhor me chamou, né? Que te chamou também. Esse negócio de tamanho de ministério tem menos importância para Deus. Seja grande, seja pequeno, vamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então nós temos logo em seguida aí na página 2 esse mapinha que é exatamente o mapa da distribuição das tribos, né? Mais ou menos aí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Só que aqui não está o nome das tribos, né? Aqui está o nome das cidades. Eu acho que eu botei um mapa errado aqui, agora que eu estou vendo, hein? Bom, não tem problema não.
Então, uma vez que eles já estão entrando na Terra Prometida, eles invadem ali Jericó, a muralha cai, Deus demonstra mais uma vez o poder e a autoridade. Eles rodaram a cidade de Jericó por 6 dias, uma volta, e no 7º dia deram mais 7 voltas, né? Então, cuidado quando você for pregar, for ensinar, não foram 7 voltas, né, que derrubaram Jericó, foram 13. 6 dias deram uma volta e no 7º dia deram mais 7. Então, 6 mais 7, 13. Né? Bom, aí eu coloquei aí o embuste dos gibeonitas. É interessante isso aqui, que vai mostrar exatamente a falta de vigilância de Josué, quando eles chegam na Terra Prometida, e os filisteus que lá habitavam, os cananeus, né, eles, por medo, sabendo que Israel tinha fama, né, que o Senhor estava os abençoando, vem esse grupo de gibeonitas, isso está lá em Josué capítulo 9, que vai nos ensinar como é que nós devemos ser vigilantes. Eles colocam a roupa velha, sapato velho, colocam pão embolorado nas bolsas toda rasgada, e fingem que vêm de longe pedindo aliança, porque sabem da fama de Israel, porque a fama deles corre longe, porque souberam do que Deus fez na vida deles lá no Egito. Olha só, já tinham passado 40 anos, eles estão contando coisa que tinha acontecido no Egito, então para dar aquela ideia de que eles vieram realmente de longe. Né? Eles só contam fatos ocorridos há muito tempo, eles não contam tipo um fato que tinha acabado de acontecer lá, o Jericó, né? Eles não falam. Então, a Bíblia diz que ele não consultou ao Senhor. Josué não consultou o Senhor e faz aliança com esses gibeonitas. Depois de 3 dias se descobre que esses gibeonitas eles eram vizinhos deles. Aí o povo se revolta, quiseram pegar os gibeonitas, matá-los, mas como os príncipes tinham feito aliança, Josué jogou uma maldição em cima deles e disse que da geração deles só haveriam catador de lenha e buscador de água. Dá a entender que assim foi até o livro de Samuel, na época do reino de Davi, segundo livro de Samuel, quando esses mesmos gibeonitas, acontece um problema lá em Israel, já está um tempão sem chover, e Davi pergunta ao Senhor, por que não está chovendo? Né? Aí o Senhor fala, é por causa dos gibeonitas aí que Saul matou aí os descendentes dos gibeonitas, porque Saul mandou matar vários gibeonitas, né? Aí o Davi, ao invés de perguntar para o Senhor, ou orar a Deus para Deus tirar aquilo, ele foi falar com os gibeonitas o que eles queriam para que a praga fosse tirada de Israel. E eles pediram 7 descendentes de Saul. E eles dão ali 4, são 5 filhos de 5 filhos de Merabe e 2 filhos de Rispa. E esses moços são mortos, enforcados, e eles ficam ali quase 6 meses pendurados. E Rispa, a mãe daqueles dois deles, de manhã ela espanta os animais, os abutres, que querem comer a carcaça que ficou ali, que restou dos filhos, podre, pendurado. E de noite ela se cobria com aquele tecido, espantando os chacais. É uma história muito triste, a história de Rispa. Eu até recomendo que vocês leiam. Eu só vi uma vez, eu prego essa mensagem, mas eu só vi uma vez alguém pregar essa mensagem de Rispa. Tudo por causa dos gibeonitas. Não consultou a Deus. Bom, em linhas gerais, a distribuição foi feita da seguinte forma. Está lá em Josué capítulo 13 a 19. A tribo de Levi não recebeu um território como herança, como os demais tribos.
Sua função era o serviço a Deus no templo e a instrução do povo da lei de Deus. Cada tribo lhes deu cidades para morar em proporção com o seu próprio território e pastagem em volta para seus animais. Levi não tinha terras demarcadas, mas elas tinham cidades. Os levitas tinham cidades, 48 cidades. Tá? As tribos de Rubem e Gade, bem como a metade da tribo de Manassés, já haviam recebido de Moisés seu território no oriente do rio Jordão. As tribos de Judá e Efraim e a outra metade da tribo de Manassés receberam o território que lhes havia sido concedido por Jacó como herança 450 anos antes. Os territórios das tribos restantes foram determinados através de sorteio. Ah, tá. Aqui sim, ó. Está esse outro mapinha na página 3, que tem aí as cidades, as heranças, né? A repartição das heranças das tribos. Não existe tribo de José, claro. José foi dividido em... O Jacó assumiu os 2 filhos de José, né? Ficou Efraim e Manassés no lugar de José, completando ali os 12 filhos de Jacó. Havia também a cidade de refúgio. O que era essa cidade de refúgio? Ela serviu como um tipo de asilo para os homicidas, né? Mas só podia ir para essa cidade a pessoa que tinha matado uma outra pessoa sem intenção. Era aquele crime culposo. Tá bom? Está lá em Números 35:15. Agora, em caso de assassinato, crime doloso, o assassino não tinha direito de se refugiar nessa cidade, não. Aí ele ia ser morto por conta do crime cometido, né? É a chamada lei do talião. Dente por dente, olho por olho, mão por mão, pé por pé. Quais eram essa cidade de refúgio, né? Eram 6. Ficavam 3. Você olhando para a Palestina, no mapinha da Palestina, ficam 3 do lado esquerdo do Rio Jordão e 3 do lado direito, na região chamada Transjordânica. Transjordânica, atravessando o Jordão, onde hoje é a Jordânia, né? Aí tem aqui o nome das cidades. Sabemos que eram 6 as cidades de refúgio situadas estrategicamente na região norte, central e sul da terra em que habitavam os israelitas, com estradas e mantinham um acesso fácil e aberto a elas. Então essas cidades, elas ficavam bem estrategicamente colocadas, e elas não ficavam as 6 juntas. Então, em todo o território ficavam bem espaçadas, que ficavam mais ou menos assim, a distância era praticamente quase a mesma para você correr. Tinha tipo um raio de ação para você atingir essa cidade, era mais ou menos o mesmo em qualquer lugar da Palestina que você estivesse onde estavam as terras distribuídas. Elas eram estrategicamente colocadas. Tá? Aqui diz, Moisés escolheu 3 delas do lado leste do Jordão, Bezer, Remote e Gileade, e Golã e Bazã. Tá. Depois, na época de Josué, outras 3 cidades foram edificadas do lado oeste, né? Qued, Siquém e Efraim. No Novo Testamento é possível que o escritor da Epístola aos Hebreus tenha usado uma referência à cidade de refúgio como tipo de figura de refúgio encontrada em Cristo. Está lá em Hebreus 6:18. Então, eu botei para vocês um resumo interessante sobre a cidade de refúgio, né? Deixa eu dar uma aumentadinha aqui. Agora, quem é essa? A cidade de refúgio, elas têm os nomes delas têm significados, né? Então, aqui a cidade de refúgio e seus propósitos. A cidade dos levitas, tal. A cidade de Qued significa santificação. Siquém, lugar para o cansado. Hebron, lugar de comunhão. Bezer, lugar de refúgio para o fraco. E Remote, lugar de refúgio para os humilhados. E Golã, lugar de refúgio para os tristes. Então, cada nome dessa cidade de refúgio, vocês podem ver que está mais ou menos estrategicamente colocado aí no mapinha, né? Tá?
Aí passa então a época de Josué. Josué podemos dizer que foi como Moisés, né? Foi um patriarca. Agora chega a época dos juízes. Embora a figura de um patriarca era a figura de um juiz também, né? Porque o patriarca ele tinha direito de vida e morte. A gente percebe isso nas próprias tribos de Israel, né? Os patriarcas lá, eles eram juízes. E quando Moisés julgava, uma certa vez, você se lembra que ele ficava de manhã até o raiar, até o pôr do sol, e aquela fila de gente para ele julgar. E um dia o sogro dele viu, o Jetro, né? E disse: rapaz, tu vai acabar morrendo desse jeito. Não é bom que seja assim. Aí dá uma orientação para ele. E você pega o seguinte: você pega os casos mais cavernosos, né? Depois você faça juízes de 1000, de 100, de 10. Tá? Então, de causas mais simples, eles julgam, e as mais graves deixa com você. E assim foi. E esses homens sérios, né, que deviam ser das tribos lá, homens sérios que ele escolheu, patriarcas, provavelmente, homens com experiência, e ajudavam a julgar. Então, agora começa a partir de Josué a época dos juízes. E eu vou passar no próximo vídeo para vocês, tá bom?